Shalom, shalom, meus queridos. Eu realmente desejo a paz, a plena e perfeita paz. A shalom de Deus para todos vocês. Dias difíceis, não é mesmo? E nós aqui precisamos falar sobre o conflito da Rússia e da Ucrânia. Eu vou trazer aqui uma enxurrada de informações que eu pretendia trazer aos poucos, e ainda dividido em estudos, embora eu ainda vá fazê-los. Mas, dada a urgência, eu preciso ir direto ao ponto mesmo. Os acontecimentos estão se desdobrando muito rapidamente, então não podemos mais perder tempo e temos a obrigação de trazer essas informações para vocês. Paciência, por favor. Se for o caso, volte o vídeo várias vezes, anote, pesquise e principalmente se prepare para não ser enganado nesse grande jogo. É um grande jogo. Então vamos lá. Eu vou falar primeiro das questões de geopolítica e depois das questões bíblicas, tá bom? As possíveis implicações bíblicas e proféticas em tudo isso. Assistam até o final que você não vai se arrepender. São informações valiosíssimas, algumas das quais eu creio que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Bom, vamos lá. Se olharmos atentamente o que está sendo passado nas grandes mídias, estamos vendo a Rússia sendo colocada num papel de vilão e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de mocinho. Só que a verdade é que não existe mocinho nessa história. Sim, eu vou repetir. Não existe mocinho nesta história. Gente, é puro marketing o Zelensky aparecer de camiseta simples, justamente para tentar passar a sua simplicidade, que ele é gente do povo, tá sempre junto com o povo. É tudo um grande teatro ali. E não se esqueçam de que ele era um ator profissional antes de se tornar um presidente. Chegou a fazer um seriado, um filme ou uma novela, não sei, de que ele por fim chegava a ser o presidente da Ucrânia. E não é que aconteceu de verdade? Coisas estranhas. Bom, a única coisa certa e verdadeira é: há vítimas inocentes que estão perdendo suas casas e suas vidas. Isto sim é verdade. Os inocentes, infelizmente. Nós precisamos ter em mente que o mundo está sendo preparado, está sendo moldado para a chegada do governo do anticristo. Ele não virá e dominará da noite para o dia. Será um governo global, mundial. Como todo jogo de poder que nós vemos ao longo da história da humanidade e até em alguns exemplos bíblicos também, esse governo no final dos tempos virá com muita conspiração. Sim, conspiração, conspiração. Sim, não vai surgir assim, ó, da noite para o dia, no estalar de dedos. Existe uma agenda para a implantação deste governo mundial, a nova ordem mundial que já vem sendo instaurada nos últimos tempos. Inclusive, o próprio presidente dos Estados Unidos, Biden, esta semana, ele assumiu isso publicamente, que estamos entrando em uma nova ordem mundial. Pois é, já está acontecendo, já estamos nesta transição. E depois que esta nova ordem for bem estabelecida, dividida em 10 chifres, 10 comandos, aí vai ser só entregar o anticristo no momento certo. Está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. E saiba mais, os nossos olhos ainda verão muitas outras coisas acontecerem. Voltemos ao conflito. A Rússia já tem uma longa história com a Ucrânia, então não é de hoje. Já desde a época do comunista e tirano Stalin, a Ucrânia já foi invadida pela Rússia em um episódio que ficou conhecido como Holodomor. Pesquisem a respeito. A Rússia já fez um estrago terrível ali com a população da Ucrânia, sua língua e sua cultura. E ela sempre se sentiu meio que dona de todo o pedaço ali da sua vizinhança. E justamente ali na Ucrânia se possui pontos estratégicos importantíssimos em se tratando de geopolítica, como por exemplo o acesso ao Mar Negro e à Europa. Atualmente, os motivos dados como oficiais por parte da Rússia é que a Ucrânia fez um pedido para entrar num grupo chamado OTAN, que é uma aliança militar para a defesa mútua de seus integrantes.
E tem os Estados Unidos ali como um integrante de grande peso, e justamente os Estados Unidos, que é um arqui-inimigo de longa data da Rússia. A OTAN é um grupo tipo assim, mexeu com um, mexeu com todos. Então, para o presidente russo, o Putin, isso é uma afronta. Dá a possibilidade de ter exércitos inimigos ali perto da sua fronteira. Ele não quer que alguns países entrem para esse grupo da OTAN, como a Ucrânia, principalmente os da sua fronteira, porque eles servem de escudo, certo? E lembrando que ele se acha o dono ali da região, uma herança da antiga União Soviética, que, diga-se de passagem, ele não aceitou seu término até hoje. Outro motivo apontado é que os Estados Unidos teriam laboratórios biológicos por ali, na Ucrânia. Sabe? Do tipo daquele de Wuhan, que mexe com coisinhas microscópicas, ferinhas bem perigosas para a saúde mundial. Então, né, gente? Se não bastassem os Estados Unidos estarem envolvidos, sim, em Wuhan, agora parece que também está envolvido com laboratórios na Ucrânia. E vale um parêntese aqui. Em 2015, o bilionário Bill Gates previu que o mundo passaria por uma pandemia. Previu. Aí veio 2020 e tá lá, acertou. Para piorar, recentemente ele teve outra previsão. A próxima pandemia vai ser mais mortal do que esta. Minha gente, se preparem. O Fórum Econômico Mundial também teve suas previsões de que haveriam ataques cibernéticos mundo afora. E nesse ano já tiveram vários ataques cibernéticos. Tanto ali na guerra, Ucrânia, Rússia, quanto na Europa e até aqui no Brasil. Previsões. Só que não. Planos. São planos. Tá, voltemos à guerra novamente. Esses foram os motivos oficiais. Os motivos extraoficiais do lado ocidental são: os Estados Unidos querem acabar ali com a dependência da Europa dos combustíveis fornecidos pela Rússia e, claro, pegar essa fatia do mercado para eles. Segundo, uma guerra também serve para alimentar o complexo industrial bélico. É que as guerras justificam os pesados investimentos e os enormes lucros no setor. 3. Dar razão de existir à OTAN. Claro, porque sem um inimigo, sem um opositor, não tem razão de existir. Tipo assim, bora achar um inimigo e bora atacar esse inimigo. Já da parte da Rússia, primeiro, mostrar força e resistência frente ao crescimento da OTAN. Segundo, mostrar também sua força ao mundo todo, para desencorajar o avanço sobre o seu território. Terceiro, mostrar ali que existem sim laboratórios ali em situações no mínimo duvidosas e muito perigosas para o mundo todo. E claro, para a própria Rússia, né? 4. Tomar posse das usinas nucleares da Ucrânia, concorrentes em fornecimento de energia e que até possivelmente poderiam ser usadas como armas nucleares. 5. Destruir a atual ordem mundial econômica, cujo domínio está nas mãos do Ocidente e dos Estados Unidos. Como exemplos, o livre comércio e ter o dólar como reserva mundial. Esses foram os motivos extraoficiais de ambos os lados. E agora a pergunta: quais os benefícios desta guerra? Em primeiríssimo lugar, desviou totalmente a atenção da crise sanitária, não é mesmo, gente? Perceberam? E justo agora que ela começou a abrandar, mudou-se o foco rapidinho. Principalmente porque agora começaram a surgir os efeitos colaterais da picadinha. Sim, muita coisa aí, gente, muitos efeitos colaterais. Agora você tem números, estatísticas e documentos que comprovam um alto número de efeitos colaterais graves e muitas vezes irreversível. Até aquela doença dos anos 80, de 3 letrinhas, começa com H, depois I, V, sabe? Pois é, muita gente testando positivo para isso depois
da picadinha. Muita gente morrendo de mal súbito, trombose, AVC, aumento drástico em casos de miocardites até em crianças e adolescentes. E olha que a lista é longa, tem muito mais coisa aí. Não é mais para falar isso. Vamos mudar de assunto. Agora é guerra. Segundo, também desviou o foco do país vermelho, a China, a sua culpa junto com os Estados Unidos nesse problema sanitário. As pesquisas de ganho de função nesse bichinho especificamente, solicitadas por americanos como Anthony Fauci e outros ali no próprio laboratório de Wuhan. Não se fala mais nisso. Muda de assunto. 3. Também mudou o foco da China com relação ao seu desejo de tomar também posse ali de Taiwan. Talvez isso esteja dando tempo para que eles possam se armar melhor e possivelmente atacar no momento mais propício, no momento de maior distração mundial. Pode ser, pode não ser. Aí com certeza viraria a terceira guerra mundial. Ainda não está impossível de acontecer isso não. Quarto benefício, também desviou a atenção ali do Irã e o seu probleminha ali com os acordos nucleares. Será que com isso também não estão ganhando mais tempo? Será que com isso não facilita para que eles estejam ali construindo ocultamente uma bomba atômica? Uma bomba nuclear? Essa semana o Irã voltou a ameaçar os Estados Unidos e Israel, claro. Olho neles, pessoal. Quinto ponto, o quinto benefício, também tirou o foco do presidente dos Estados Unidos de ser fraco, gagá, diante das pessoas, diante do mundo, diante da sua própria população ali nos Estados Unidos. A sua baixa popularidade ali, que, diga-se de passagem, é proposital. Colocaram ali de propósito, o que inclui, inclusive, alavancar a queda da América. Sim, a destruição da América. Sexto benefício, e agora a cereja do bolo. O principal motivo, o principal grande benefício, que é manter a população mundial em pânico, em medo permanente. Assim é mais fácil convencer de mudanças. O povo com medo aceita com mais facilidade e sem relutância as soluções extremas. Agora, outra pergunta. Qual o perigo, o grande perigo desta guerra? Escalar para a terceira grande guerra mundial. Vai acontecer? Não sei. Pode crescer e escalar para uma guerra mundial? Sim, pode. Como também pode não acontecer isso. Agora, que terá uma terceira G mundial? Sim, está previsto nos planos mundiais dos governos aí. E também as profecias bíblicas atestam isso. Se será a partir deste conflito, eu realmente não sei. Mas temos que ficar de olhos bem abertos quanto a isso. Muitos esperavam apenas um conflito de poucos dias. E já se passou de um mês. Mas o grande detalhe é que para ser a terceira G, precisa ter o envolvimento de Israel e países islâmicos. Ao menos isso faz parte dos planos iniciais dos globalistas ocultistas. Tem que haver uma destruição mútua do islamismo e o sionismo, que é Israel e seus aliados. E nesse mesmo tempo, o cristianismo também tem que estar enfraquecido, desmoralizado, em declínio, em descrédito. E isso nós já estamos vendo acontecer. Essa onda moderna aí de desigrejados, os desiludidos com o sistema cristão, o sistema da igreja, esses pensam não ter para onde ir. E com isso nós temos muitos cristãos dispersos por aí. Isso não é bom, gente. Enfraquece o corpo de Cristo. É maligno, pessoal. É proposital. Mas falaremos disso em uma outra oportunidade. Voltemos a falar do perigo desta guerra. O interessante é que nós também já estamos ouvindo falar em neonazismo ali nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. O aparecimento de símbolos ocultistas que foram utilizados pelo bigodinho, sabe? O bigodinho da segunda G mundial. Gente, sempre mais do mesmo. Como escreveu o sábio rei Salomão,
Não há nada de novo debaixo do sol. Gente, simplesmente é sempre mais do mesmo. O grande problema desse conflito ali da Rússia e da Ucrânia é se os outros conflitos se aproveitarem desta distração mundial, principalmente dos Estados Unidos e da OTAN, para atacar geral os seus desafetos. E aí vale nós ficarmos a observar China e Taiwan e principalmente ali os países árabes, os muçulmanos contra Israel, Irã, Iraque, Síria, Turquia, entre outros. Principalmente ali no Oriente Médio é um barril de pólvora. Basta uma faísca e já era. Mais interessante é que, em contrapartida, estamos vendo aí todo um mover para tentar envolver Israel nesse acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Isso é muito interessante. E é bom ficar de olho nisso também. E mais uma pergunta: e se não escalar e se tornar uma guerra mundial? Mesmo que acabe hoje, já se obteve importantíssimos avanços na agenda do globalismo, a união econômica de todos os países em uma nova economia mundial. Na Rússia, por exemplo, houve a sua saída do sistema de pagamento mundial chamado SWIFT. Isso também foi um passo muito importante. Desmantelou, assim, a hegemonia deste sistema europeu e americano. Com o boicote dos cartões de crédito Visa e Mastercard da Rússia, houve uma grande busca do povo em retirar o seu dinheiro dos bancos. Isso acabou resultando na escassez das cédulas de dinheiro. Claro que com isso valorizou muito mais a criptomoeda que foi criada em 2016 ali na Rússia, uma criptomoeda estatal. Moeda digital estatal significa maior controle sobre o que se tem, o que se recebe e o que se gasta. Isso é péssimo para a liberdade individual. E claro, é um dos objetivos da nova ordem mundial, o maior controle. A Rússia passou a adotar para os seus cartões de crédito o sistema chinês chamado UnionPay. 2 países comunistas, tiranos, se unindo cada vez mais economicamente e se fortalecendo. Mais um ponto para eles. Por fim, também já se está contribuindo para o colapso econômico mundial, financeiramente falando, e a falta de alimento no mundo todo, o abastecimento de alimento para o mundo. Isso significa fome. É rumo ao 3º selo de Apocalipse. Então nós temos a Ucrânia deixando de ser uma gigante agrícola, porque ele é um grande produtor mundial de trigo, milho e óleo de girassol. Temos a falta de fertilizantes ucranianos e russos para as plantações dos outros países, inclusive o Brasil. Era um grande importador dos fertilizantes da Rússia. Temos o petróleo ficando caro e resultando em aumento de inflação e aumento nos preços dos alimentos no mundo todo. Temos escassez de combustível, o que sempre resulta em prateleiras vazias nos supermercados e também nos abusivos aumentos de preços. Fome, gente, fome. 3º selo, esse é o objetivo. Já estamos caminhando, já estão preparando todas as coisas para isso acontecer. É o colapso econômico mundial perfeito para se usar como desculpa para a nova ordem mundial. O grande reinício, o grande reset, ou em inglês, The Great Reset. Nem sei se eu falei certo, mas fica aí. Mais uma pergunta aqui. Finalmente, biblicamente falando, será que encontramos esta guerra nas profecias? A resposta é que pode ser que sim, pode ser que não. Calma aí que eu já vou explicar. Se ela escalar para a 3ª G mundial, aí sim tem valor profético para a gente. E muito valor. A Bíblia nos fala de uma grande guerra que terá como inimigo Gog, da terra de Magog. Entende-se que Gog é da terra do norte, e por isso a Rússia se encaixa perfeitamente nesse perfil. Mas vejam bem, é importantíssimo o que eu vou falar agora. Haverá um falso conflito de Gog e Magog e um real conflito. Primeiro vem o falso conflito, justamente para enganar os judeus, os cristãos distraídos e os islâmicos.
Os judeus estão na grande expectativa desta guerra de Gog, para que o seu Messias seja apresentado ao mundo. As profecias, os profetas ali no Velho Testamento, eles falam a respeito da chegada do Messias após esta batalha de Gog. Só que o Messias que se apresentará será, para nós cristãos, a besta que surge da terra com aparência de cordeiro, ou seja, parece o Cordeiro de Deus, o Messias, o ungido de Deus. Só que fala como dragão, é falso, é maligno. Essa besta da terra, o falso profeta, o falso Messias, no momento propício vai fazer que o mundo todo se prostre e adore a besta que surgirá do mar, o próprio anticristo. Entenderam? O espírito do engano fará com que os judeus acreditem neste falso Messias, como se fosse o verdadeiro. Só que ele é o falso profeta, a besta que surge da terra, que está ali em Apocalipse 13. Por isso, a terceira G mundial tem que ter Israel envolvido, principalmente sendo perseguido aí neste conflito, na terceira G. E estes rumores de antissemitismo ali nesse conflito atual da Rússia e da Ucrânia já é um indício bem interessante. A Rússia tem uma área militar instalada dentro do território da Síria. Então, se começar algum conflito ali na Síria ou nos arredores da Síria, os muçulmanos têm a Rússia como grande aliado, Magog. Interessante também, né? Justo uma terra do norte sendo ali uma grande aliada dos muçulmanos, que são grandes extremistas contra Israel. Temos que observar e ver até onde chegará esse conflito da Rússia e da Ucrânia. E se nós teremos ali ataques oportunistas, principalmente em Israel. Aí sim entraria na profecia bíblica. Mas lembrando, será a falsa guerra, a falsa batalha de Gog, Magog. Já o real conflito de Gog e Magog será após os 7 anos de tribulação, com a guerra em Armagedon, e onde sim haverá o aparecimento do verdadeiro Messias, o nosso Senhor Jesus, que virá para tomar posse do seu reino e instaurar ali em Jerusalém o reino milenar de Deus aqui na terra, o que foi prescrito pelos profetas e por João também em Apocalipse, certo? E após o milênio, esta mesma terra de Magog vai se levantar de novo contra o acampamento dos santos, nós que estaremos ali em Jerusalém. Mas isso aí é só para daqui 1000 anos e em outra oportunidade nós conversaremos a respeito. Então, é importante entendermos isso. Haverá um falso conflito de Gog e Magog agora, para a chegada do falso Messias, o falso profeta. E eu creio ser referente à terceira G mundial e à abertura do segundo selo de Apocalipse. Aqui os judeus vão acreditar na pessoa que vai se apresentar como o Messias, que para nós cristãos será a besta que sobe da terra, o falso profeta. A verdadeira guerra de Gog e Magog será após os 7 anos de tribulação. E enfim virá o único ungido de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. E agora você quer saber a real verdade por detrás deste conflito da Rússia e Ucrânia? A grande verdade é que estão preparando todas as plataformas políticas mundiais para a implantação do governo do anticristo, que primeiro será um reino dividido em 10 chifres, né? Ou 10 reinos, ou 10 regiões no mundo. Depois será dado ao anticristo, que governará soberano sobre todas as nações. Será um governo global, mundial. Existe uma agenda que está sendo implementada aos poucos, por desculpas que eles vão criando a cada passo. Existe uma frase antiga em latim muito utilizada no antigo Império Romano e diz o seguinte: ordo abical. Significa literalmente ordem pelo caos. Eles criam o caos e depois a ordem para solucionar o caos. Entenderam a malignidade e a perversidade de tudo isso? O mundo jaz no maligno. É isso. É bíblico. E eles não estão nem
aí para perda de vidas, desde que se complete seus objetivos. Um falecido e famoso banqueiro bilionário que fazia parte desta corja maligna, o David Rockefeller, escreveu em sua biografia que tudo o que precisamos é de uma grande crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. É simples assim. Ordem através do caos. Ordo ab cao. E tudo acontecendo diante dos nossos olhos. E Jesus nos ensinou que todos estariam dormindo neste momento, tanto as virgens prudentes quanto as virgens nécias, as imprudentes, as tolas. É a hora de acordar deste sono entorpecedor, maligno, do mal. Já estamos ouvindo o grito, os sinais proféticos. Aí vem o noivo. Desperte enquanto há tempo e se prepare. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava trazer todas essas informações, mesmo que resumidamente, mas de forma direta para todos vocês. Aos poucos eu até pretendo trazer mais detalhes, cada ponto que nós falamos aqui neste vídeo. E eu faço um pedido para vocês. Compartilhem este vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Isso pode valer almas. Sim, pode fazer acordar, despertar muitos dos que estão dormindo ainda. E o momento é profético e é crucial para nós cristãos. Precisamos estar despertos e preparados. Eu desejo que Deus abençoe a todos vocês.